Bom dia, boa tarde, boa noite, amiga apaixonada por papelaria. Hoje eu vim contar pra você a verdade, nada além da verdade, sobre os cadernos de disco. Será que eles realmente valem a pena? Será que vale a pena gastar um valor a mais, né? Que na verdade é um investimento para ter um caderninho desses que é tão famoso aí na internet. Bora lá conversar um pouquinho sobre ele. Inicialmente eu trouxe alguns tamanhos e duas capas. Eu trouxe esse tamanho, que é o tamanho A5 no marmorizado, um dos meus preferidos. E eu trouxe o grande também, ó, que é esse aqui. E eu escolhi a capinha glitter para mostrar para vocês. A diferença de tamanho entre um e outro é mais ou menos essa daqui. O grande, ele é realmente bem maior, ele cabe bastante coisa. Para quem quer um caderno que não é diretamente para escola, faculdade, eu indico o A5, né? Para você fazer suas anotações, fichinhas, resuminhos, eu indico esse aqui, que é pequenininho e compacto. Já se você quer para escola, faculdade, realmente, eu já indico o tamanho grande, que é esse aqui que eu escolhi a capinha de glitter para mostrar para vocês. Agora, falando um pouquinho mais sobre o caderno de discos, porque ele é um caderno tão famoso assim e todo mundo fala sobre ele. Primeira coisa, ele tem o sistema de discos. O nosso caderno a gente chama de caderno infinito, mas ele é um caderno com sistema de discos, né? Que é aquele sistema que você consegue retirar e reposicionar a folha de forma muito fácil. Vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona. Apareci com outra capa para mostrar para vocês como que ele é por dentro. Inicialmente, ele tem essa folhinha de lettering que eu acho muito linda, né? Dá pra tirar, retirar, você pode até escrever alguma coisinha atrás, mas eu gosto bastante, então eu deixaria realmente. Tem essa partezinha de instruções, né? A folhinha de instruções que também dá pra retirar e reposicionar como você quiser. Bolsinho plástico, dados pessoais, divisórias. Aqui começa a ficar interessante, porque com a divisória você consegue dividir as matérias do jeito que você quiser. Então, se você quiser deixar 10 folhas para uma matéria, você consegue colocar a divisória especialmente nas 10 folhas. Se você quiser deixar 30 folhas para uma matéria, você consegue colocar a divisória especialmente nas 30 folhas. É só retirar a divisória, ó, e depois você vai lá e reposiciona no lugar que você quiser. A retirada e reposicionamento não estraga a divisória e não estraga as folhas, então é por isso que a gente chama ele de infinito. Ele vem com 4 divisórias no preto e no transparente. Eu gosto mais das transparentes, mas as pretas são bem bonitas também. E aí ele já começa o caderninho. Ele tem folhas pautadas, ó, e aí você retira muito facilmente, é só puxar pra frente, não pode puxar pro lado, tá? É pra frente. Puxou pra frente e retirou, depois é só vir, ó, reposicionando as folhas. Depois você pode até acertar os discos pra elas ficarem todas iguaizinhas, mas é só retirar e reposicionar. O nosso infinito, ele vem com folhas pautadas, que são essas que eu mostrei, mas ele também tem folha quadriculada. Isso aqui para quem desenha, para quem gosta de fazer resuminho bem certinho, elas são ótimas, essas quadriculadas aqui. Ele vem também com folhas pontilhadas, ó, e sem pauta. Então ele é bem completinho mesmo. No final de tudo, ele tem esse bolsinho de papel que dá até para você guardar alguma coisinha. Por dentro ele é assim, no total são 4 divisórias, 80 folhas, ele tem também a partezinha inicial, bolsinho de papel e os discos, né? Você pode ver a quantidade de discos do A5 e a diferença da quantidade de discos do grande, ó. O grande, ele é realmente bem maior, é como se fosse, não chega a ser o dobro não, né? Mas ele realmente é bem maior. E vamos para a opinião sincera aqui de quem utiliza realmente o caderno infinito. Primeira coisa, qual a diferença do caderno infinito para o caderno inteligente? O nosso caderno infinito, ele é mais acessível do que o caderno inteligente quanto ao valor de investimento. O caderno inteligente grande, ele fica em média R$120. O nosso grande, ele tá 85 até a data de hoje. Ele pode ter alterações, né, daqui pro mês que vem, porque a tabela realmente virou. Mas até agora ele tá R$85.
Fora isso, ele tem exatamente as mesmas coisas do caderno inteligente. Só uma coisa que ele não tem, que eu gostaria muito que tivesse, era a opção de você colocar o refil colorido, porque eu gosto muito de refil colorido e o refil dele realmente só tem na cor branca. Você pode utilizar refis de outra marca no nosso caderno infinito? Pode. Ele tem o mesmo, esse mesmo recorte cogumelo, que as pessoas chamam, né? A diferença é a quantidade de discos, então você tem que fazer essa análise, se a quantidade de discos é a mesma para poder trocar o refil. Segunda coisa, será que realmente é verdade que você compra o caderno infinito e não vai mais carregar peso? Olha, eu garanto pra você que sim. Qual é a questão do caderno infinito? Como as folhas dele são reposicionáveis e eu não aconselho que você coloque mais de 100 folhas aqui, porque senão ele vai começar a ficar estufado, o disco ele não vai caber, né? Esse disco ele suporta 80 folhas, 90 folhas no máximo. Se você começar a colocar muita folha, ele vai começar a ficar tipo estufado, sabe? Vai ficar um super caderno. E aí eu não aconselho realmente. Então por que você não vai mais carregar peso? Hoje você tem aula de história, você vai pegar as folhas da aula de história e vai colocar no caderninho, vai levar. Amanhã você tem aula de geografia, você coloca as folhas de geografia, deixa as folhas de história em casa e leva o caderninho somente com as folhas de geografia. Então, o que é que isso vai acarretar para você? Você não vai precisar carregar aquele monte de caderno, aquele monte de peso. Você vai carregar somente o necessário. Tem um lugarzinho para colocar suas folhas para que você possa ficar fazendo essa troca. Caso você não utilize muita folha realmente, você só vai utilizar o caderninho sem precisar fazer a troca. E aí entra o momento infinito. Acabaram as folhas, você compra o refil. Você vai ter esse caderno para sempre, você não precisa trocar. A não ser que você abuse da capa, você queira comprar outro realmente. Mas quem compra um, geralmente fica com ele para sempre. Troca só ali a capa, às vezes troca os discos para ficar com outras cores, mas mantém o caderninho. Então, minha visão final sobre o caderno infinito é que vale a pena. É um investimento que realmente vale a pena você fazer pelos seus estudos. Você vai parar de carregar peso, você vai ter tudo em um lugar só. Outra coisa interessante é que a gramatura da folha dele é alta, é uma gramatura 90, então, por exemplo, as coisas que você escrever, elas não vão passar para o outro lado. Sério, é muito importante quando a gente é estudante que a gente tenha um estudo organizado. E o caderno infinito, ele ajuda nessa organização também. Ó, quero mostrar para você as folhinhas dele, ó. A gramatura é alta, então você não vai ter aquele problema com coisa passando pro outro lado. Tudo fica muito, muito mais organizado. Tem gente que faz aqueles resumos bem lindos com lettering no caderno infinito, isso fica perfeito. Acabou a folha, é só trocar e reposicionar. Então, amigas, o vídeo de hoje foi esse. A vontade é esmagar todos os infinitos e pegar todos pra mim, mas infelizmente eu não posso. Tem muita capa disponível lá no nosso Instagram, você pode ir no nosso site também, a Shopee também tá aqui embaixo. Provavelmente os cadernos infinitos eles não estão na Shopee, então você fala com a gente no Instagram que a gente coloca lá pra você. E é isso, minha opinião final, vocês já entenderam, super a pena, é um super investimento, até pra fazer de agendinha também, eu tenho um e o meu, na verdade, eu faço de agendinha e bloquinho de anotações, fica ótimo, acabaram as folhas, eu reposiciono e eu ainda não enjoei da capa. Então é isso, curtam esse vídeo, deixem o comentário de vocês e me contem aqui se vocês já conheciam o nosso caderno infinito.